Fala galera, beleza? E aí rapaziada, Black Nerd aqui de novo, desta vez com mais um vídeo, só que a gente vai falar da rodada 5 da Champions League. Quem diria, hein? Vamos escalar pra Champions League, meu povo. E temos jogos muito difíceis nessa rodada 5, tá? Vai ter o líder enfrentando o vice-líder, jogos do pessoal da parte de baixo da tabela, não vai ter aquele mamãozinho não, vou escalar toda a zaga do Bayern, vou escalar toda a zaga de fulano, vai pegar uma baba. Não, agora essa rodada vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Por isso eu vou trazer aqui uma análise dos jogos, montar um time forte pra gente mitar nessa rodada de número 5. Fizemos 72 pontos na última, não mitamos, também não zicamos, mas poderíamos ter ido melhor na rodada. Estamos numa boa sequência com uma média de 100 pontos aí por rodada, né? E vamos tentar manter esse padrão aí, beleza? Então vem comigo para essa escalação de Champions League. Mas antes, vou te pedir aquele favorzinho, meu amigo, minha amiga, se inscreva no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber as notificações quando a gente soltar um vídeo novo e segue a gente nas redes sociais, @BlackNerdFC, no Kawaii, no TikTok e no Instagram, que eu vou soltar esse time finalizado lá amanhã, beleza? Então vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação para essa rodada de número 5 da Champions League, quem diria, hein? Então tá aí, galera, esse aqui foi o time que a gente montou na última rodada, foi um time relativamente bom, né? A gente tá aí com, escalamos aqui muito foco na Inter de Milão, só que acabou tomando gol, né? O Lautaro foi bem na rodada, fomos bem aqui com o Haaland e acertamos muito nosso reserva de luxo que fez 13 pontos, o Vlahovic, né? Vamos agora em busca de uma outra mitada nessa rodada de número 5. Lembrando que a gente tá aqui ó, com 401 pontos, uma média de 100 pontos por rodada, né? Já é a quarta rodada e vamos tentar manter essa média aí pra gente continuar mitando, beleza? Vamos aqui, galera, eu montei uma base já do time que eu pretendo montar pra essa rodada, mas vamos vender todo mundo e montar juntinho com vocês aqui, tá? Antes eu quero mostrar pra vocês aqui os jogos, rapaziada. Tem alguns jogos que não vão valer, tá? Dois jogos que vão começar às 2h45, Ajax e Benfica, e o Galatasaray enfrentando União Saint-Gilloise da equipe da França, tá? Então, da França ou da Suíça, uma coisa assim. Então, esses jogos não vão valer, beleza? Então vamos lá, rapaziada, começando aqui com o Borussia Dortmund enfrentando a equipe aqui do Villarreal, um jogo bem complicado. O Villarreal, o terceiro colocado do campeonato espanhol, e o Borussia é o terceiro ou segundo do campeonato alemão. Não, é o terceiro do campeonato alemão. Então, é um time que costuma ser muito forte. O Villarreal tá numa fase muito boa, então acredito que vai ser uma parada dura com gols para ambos os lados, tá? Então, olho no Guirassy, que é um nome muito interessante para essa rodada. E se eu fosse escalar alguém da defesa, seria de repente aqui o Svensson, caso vá pro jogo, tá? Pelo Villarreal aqui, Pérez é um nome interessante para a rodada e olhe lá também, tá? Outro jogo também dessa rodada, jogaço de bola, vai estar todo mundo de olho nessa partida, porque tem o Chelsea enfrentando o Barcelona, confronto entre Estevão e Lamine Yamal. Olha que jogaço de bola, sem contar que a gente vai ter o Cucurella pegando o seu compatriota Yamal aqui pelo lado dele aqui, né? Então deve ter um confronto, um duelo interessantíssimo do lateral da Chelsea contra o ponta da equipe do Barcelona, tá? Outro nome interessante é o João Pedro da equipe aqui do Chelsea, que é um nome muito bom para essa rodada, e o Enzo Fernandes, que é o cobrador de pênalti da bolas paradas, tá? E aqui pelo lado do Barça, claro, a trinca de ataque é muito boa para a rodada, tá? O Lewandowski, que é um nome muito bom, e o Rashford também, nome muito interessante, tá? Gosto do Fernin Torres também, é um nome muito bom, que vem se destacando aí, né? Mas eu ficaria por aqui, a parte defensiva já não acho tão boa assim não, mas acredito num jogo aberto e de gols para ambos os lados, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o time da Noruega, o Bodø, enfrentando a Juventus da Itália. A Juve não tá bem na Champions, né? Mas ainda assim eu vejo nomes interessantes como o Yildiz, tá? E o Vlahovic, caso vá pro jogo. Nome muito bom também para essa, beleza? Outro jogo bom, Manchester City enfrentando a equipe do Bayer Leverkusen. O Bayer é o segundo ou terceiro colocado do campeonato alemão, que tá vindo muito bem, e o City tá muito bem também no campeonato inglês e também na Champions League. Haaland tá fazendo gol todo jogo, o Reijers é um bom meio campista, vale muito a pena pra rodada, e o Phil Foden também, nome muito interessante, meteu 14 pontos na última, vale a pena ficar de olho nele também. Donnarumma, nome bom também pra gente olhar pra essa rodada aqui, junto com o Rúben Dias, caso vá pro jogo, se não, acho que vai ser o Asensio aqui, o zagueiro, beleza? Pelo lado do Leverkusen, são poucos nomes aqui que me chamam a atenção, né? Mas eu realmente aqui, ó, o Konaté é um nome interessante, o Tillman, mas eu realmente vejo o City como bem favorito para essa rodada.
rodada, beleza? Olympique de Marseille enfrentando o Newcastle, outro jogo muito bom, mas eu vejo o Newcastle um pouquinho à frente, tá? Principalmente com o Bruno Guimarães, que tá jogando demais, tá? O Gordon é outro cara que vem se destacando também, mas também não cresço muitos olhos aqui nesse jogo aqui, talvez para complementar o meio de campo, colocar algum zagueiro. O Pepa é um goleiro interessante, né? E o Marcelo, o Aubameyang e o Igor Paixão são os destaques, tá? Slavia Praga e Atlético Bilbao, o Atlético tem dois nomes aqui que eu gosto para essa rodada, que é o Nico Williams, né? Joga muito, cara, e é muito ofensivo, né? E o Guruzeta, que é o centroavante da equipe aqui do Atlético Bilbao, mas o Nico Williams, na minha opinião, é o nome que mais se destaca, tá beleza? Napoli enfrentando o Qarabag, aí você pensa, nossa, vou colocar a zaga do Napoli porque vai enfrentar o Qarabag, um time fraco, jogando na Itália, mas o Qarabag vem bem na Champions League, tá? Vem com boas pontuações, tá na zona de classificação, né? É um time relativamente bom, cara, esforçado demais, não dá moleza pros seus adversários não, tá? David Neres é o nome interessante aqui do Napoli, tá? E mais ou menos isso, tá? Tem muito também destaque aqui não, Qarabag então, muito menos, tá bom? É um jogo que eu realmente vou correr para essa rodada. Vamos passar para os jogos agora de quarta-feira. Na quarta-feira a gente tem um jogo bom também aqui, o Copenhague da Dinamarca enfrentando a equipe do Kairat. Aqui é jogo da parte de baixo da tabela, os dois times não estão nem na zona de classificação, então não tem muito destaque aqui não. Vou passar para Pafos e Mônaco da França, tá? Gosto muito aqui dos jogadores, um jogador do Mônaco apenas, tá? Mas o Pafos a gente quer dar um destaque só mesmo aqui pro Davi Luiz, cara, é um jogador aqui interessante. O Pafos está fazendo também um campeonato bem razoável para ruim, e o Mônaco ali tá um pouquinho melhor, né? Mas não tem muitos destaques aqui também não, beleza? Poucos destaques aqui. O Mônaco até foi bem na última rodada, vencendo seu jogo fora de casa, se eu não me engano, mas é um jogo que eu também vou correr, beleza? Gosto desse jogo aqui, ó, Arsenal enfrentando a equipe do Bayern de Munique, apesar de ser um jogo bem difícil, tá? Para ambos os times, é o líder contra o vice-líder, Bayern é líder e o Arsenal é o vice-líder. A gente tem bons nomes, tá? Trossard e o Saka são ótimos nomes para essa rodada, e eu acho que também é mais ou menos aqui sim para a equipe do Arsenal, tá? Pelo lado do Bayern também tem alguns nomes interessantes, mas Harry Kane e Olise, na minha opinião, se destacam. O Olise deve ser muito acionado nos contra-ataques, né? O Nicolas Jackson, se eu não me engano, é um bom atacante, muito esforçado do Senegal, e o Gnabry, que é um nome interessante, mas ele é muito substituído. O Harry Kane, na minha opinião, tem que estar no time, tá fazendo gol toda a rodada, é tipo o Haaland, sabe? Esses caras aí brabo demais aí, Mbappé, então tem que ter o Harry Kane caso ele esteja disponível, beleza? Outro nome que eu gosto aqui é o Goretzka, vale a pena aqui para ficar de olho. Na parte defensiva, nem tantos nomes assim não. O Bayern tem uma defesa boa, mas que vem oscilando no campeonato, tá? O ataque vem funcionando muito bem. Atlético de Madrid enfrentando a Internazionale de Milão. A Inter tá fazendo novamente uma boa Champions, né? Então vejo potencial para o Álvares, né? Julián Álvares, novamente se destacando aí pela equipe do Atlético de Madrid. O Griezmann talvez não vá pro jogo, mas se for um nome que a gente tem que ficar de olho, né? O Almada é um nome interessante também para essa aqui, mas vai enfrentar uma equipe bem difícil, por isso eu não destaco tanto a defesa do Atlético de Madrid, que eu gosto de destacar bastante, tá? A Inter de Milão vai sem o Dumfries, né? Seu principal jogador pelo lado direito, deve improvisar o Carlos Augusto. O Di Marco, nome muito bom para rodada, lateral que joga de atacante, né? Ponta no caso, né? E o Lautaro Martínez, que tá jogando demais, beleza? Gosto também do Thuram, ótimo camisa 9. Completa bastante aqui o Martínez e tem feito uma bela dupla de ataque os dois aqui, tá? E fecho com o Calhanoglu, batedor de pênalti de falta da equipe da Inter de Milão, também está se destacando demais, vale a pena ficar de olho no turco, beleza? Agora vamos passar aqui para o jogo entre Eintracht Frankfurt e Atalanta. Poucos nomes aqui me agradam, é um jogo que eu vou correr também, porque galera, tem muitos jogos, tá? E tem alguns jogos que, sinceramente, se eu for ficar aqui falando de jogo por jogo, o vídeo vai ficar enorme, e são jogadores que eu não vou nem escalar, sinceramente. A Atalanta talvez seja um pouquinho mais favorito, mas também não tem um nome que me enche os olhos assim, que se destaque para eu escalar nessa rodada, tá? Eu gosto mais do jogo do Liverpool enfrentando o PSV Eindhoven. Apesar do Liverpool não estar fazendo uma boa campanha nessa Champions, ganhou o último jogo, se eu não me engano, fora de casa, tem um potencial bom, o último ou penúltimo que ganhou, tem bons nomes como o Mohamed Salah, o Ekitike, o Gakpo, o holandês, então são nomes que dá pra gente levar em consideração, mas eu quero destacar bastante aqui o Szoboszlai, tá jogando muito, fazendo bons jogos, vale a pena de ficar de olho nele, mitou na última rodada, eu tava com ele no meu time e devo manter, tá?
tá? Alisson é outro nome muito bom, gosto da dupla de zaga Van Dijk e Konaté. Os laterais eu já não curto tanto, mas eu acho que o time do Liverpool é favorito contra o PSV, tá bom? O PSV também não tem muitos destaques aqui para mim nessa rodada, beleza? Olympiacos e Real Madrid, no jogo bom para a rodada, mas o Olympiacos na Grécia costuma ser um time bem forte, bem complicado de ser batido, tá? Mas ainda assim, vejo a equipe do Real Madrid como favorita para essa rodada, tá? Principalmente com o Mbappé se for para o jogo, caso não vá, vai ficar um pouquinho mais fraco a equipe aqui, deve entrar o Rodrigo no lugar. Arda Güler, grande nome para a rodada também. Bellingham, gosto demais. Asensio e Hudson, bons nomes também na zaga, junto com Courtois. Afinal de contas, estamos falando do monstro Courtois, tá? E pelo lado aqui do Olympiacos, o El Kaabi, né? El Kaabi vem sendo destaque aqui, mas realmente assim não vejo grandes nomes não. Paris Saint-Germain e Tottenham, outro jogaço de bola, galera. Gosto muito de vários nomes aqui, como Kvaratskhelia, Vitinha, João Neves. São nomes que se destacam demais e vale a pena a gente ficar de olho, tá bom? O lado de defensivo aqui eu gosto muito do Nuno Mendes, um lateral que desarma bastante e chega muito no ataque. O Zaire Emery vai ser o lateral dessa rodada. O Hakimi tá fora, machucou, né? Passando agora para Sporting e Clube Brugge, galera. É um joguinho aqui que muita gente também vai querer destacar aqui, porque eu tá falando do Sporting de Portugal enfrentando um time desconhecido, né? Até vejo um potencial aqui pro time do Sporting, mas o Brugge, cara, vem dando trabalho e vem tirando alguns SGs, tá? Então tomem cuidado para não pesar a mão demais no Sporting, que não tá fazendo uma grande Champions, tá bom? Então eu gosto aqui de alguns nomes como o Max Araújo, que é o lateral uruguaio. Gosto muito aqui do Trincão, que tá jogando demais, vale a pena ficar de olho nele, tá? E o Ioannidis, também o centroavante grego, tá? Mas realmente o Trincão é o grande nome dessa rodada para esse time aqui, gosto muito dele. Inclusive ele deu uma mitada logo na primeira rodada, beleza? Então tá aí, galera, fiz aqui um apanhado rápido aqui dos jogos dessa rodada de número 5 aqui, né? Claro que tem muitos jogos e com muitos times que a gente nem conhece tanto, então quando chegar na próxima fase, que é afunilar e eliminar alguns desses times aí, vai ficar melhor pra gente poder escalar, beleza? Então vamos lá, rapaziada, escalar o nosso time para essa rodada 5. Temos 174 cartoletas, um bom patrimônio e vamos embora, começando pelo gol, tá? Claro, vou fazer aqui uma escalação um pouquinho mais rápido, né? A gente já analisou os jogos aqui, falou alguns nomes, como Courtois, nome muito bom pra rodada, se tiver bastante cartoleta, vale muito a pena pra essa, né? Gosto também aqui do Donnarumma, da equipe do City, né? Ótimo nome, mas vou fechar com Alisson aqui do Liverpool, potencial muito bom para essa rodada. Vamos passar agora para zaga. Aqui na zaga, galera, gosto do Marquinhos demais para essa rodada, mas o preço dele não me ajuda. Van Dijk, nome muito bom para essa rodada também, acho muito interessante, né? O Van de Ven também vale a pena ficar de olho nele, se destaca muito nos desarmes, mas vou fechar por enquanto aqui com o Konaté da equipe do Liverpool, tá? E vou fechar por enquanto, galera, com um jogador aqui do Real Madrid, que é bem baratinho, e eu acho que tem um potencial aqui para segurar o SG, ou de repente fazer alguns desarmes, tá? Afinal de contas eu estou com pouca cartoleta e o time que eu tenho em mente vai ficar um pouquinho caro, caso eu vá com um zagueiro um pouco mais caro do que ele, tá? Tá um pouco lá embaixo, cadê? Ó, o Gonçalo Inácio também é bom nome do Sporting, tá? Eu gosto dele pra essa também. Anton, do Borussia Dortmund, é outro nome bom, mas eu vou fechar com o Asensio do Real Madrid, mesmo sendo fora de casa. Vamos passar agora para as laterais. Aqui nas laterais eu vou fechar com o Nuno Mendes, tá? Potencial absurdo pra essa rodada, vale muito a pena. Sem o Dumfries deve ser um lateral que vai muito... Não, Dumfries não. Sem o Hakimi deve ser um lateral que vai mais à frente aqui pela equipe do Paris Saint-Germain. De Marco, outro nome muito bom pra rodada, gosto demais. Gvardiol, se tivesse de lateral seria bom, deve jogar de zagueiro. Pedro Porro do Tottenham, se não fosse contra o Paris Saint-Germain fora de casa, seria um bom nome, mas o Cucurella, se eu tivesse grana, eu iria com ele, tá? Nome excelente pra essa rodada, tá bom? Gosto demais dele aí do Cucurella, beleza? Eu vou fechar com o Max Araújo, tá? Por enquanto aqui da equipe do Sport, é um lateral que apoia bastante e costuma entregar boas pontuações. Vamos passar para o meio campo. Meio de campo, Bellingham, ótimo nome. Se eu tivesse mais grana, eu iria de Foden. Olise é um nome interessante, mas como uma aposta para essa rodada. João Neves e Vitinha são nomes muito bons também, mas eles se equivalem, né? Gosto muito do Renzi. Eu vou fechar com ele aqui porque ele é um meia que chega muito no ataque, vale muito a pena, vou com ele, tá? E vou fazer uma apostinha aqui no Trincão também, tá? Isso aqui é uma aposta que eu vou fazer. O Trincão tá com média de 9,80 e vou fechar com Szoboszlai, sei lá, da equipe aqui do Liverpool, outro nome muito bom para rodada. Vamos passar agora pro ataque. E aqui no ataque, galera, Lamine Yamal seria um nome muito bom para rodada, mas o preço tá caro.
e por isso eu vou fechar com Harry Kane. Mesmo sendo fora de casa, eu confio mais nele. Haaland, outro nome muito bom, tá marcando gol toda a rodada, média de 12,70, vou com ele jogando em casa. E gosto muito do Lautaro Martinez, gosto demais do Kvaratskhelia. Julian Álvares, outro nome muito bom para essa. Mohamed Salah, gosto muito dele para essa aqui, mas eu fico um pouquinho com o pé atrás dele, tá? A fase não tá lá grande coisa, média de 6,30. Saka, nome bom também, mas tem um confronto difícil contra o Bayern. Nico Williams é o grande destaque para essa rodada aqui, junto com o Julian Álvares do Atlético, não, do Atlético de Bilbao. Vini Júnior, não sei, tá com uma média horrível, 2 pontos de média, muito abaixo, talvez arrebente nessa rodada, mas a fase não tá tão boa. A DM eu gosto muito para essa rodada. Ele e o Guirassy são nomes muito bons aqui jogando em casa, tá? Vale muito a pena. Vlahovic foi um cara que eu coloquei na última rodada e mesmo sendo fora de casa tem um potencial muito bom. E eu gosto muito também do Guirassy, da equipe aqui do Borussia. O Yildiz é um meia que joga de atacante, é um atacante que joga de meia, para falar a verdade, e o restante é aposta, tá? Lewandowski é uma apostinha para rodada, a fase não é lá grandes coisas, 0,30 de média. Eu acho que o restante é muita aposta. Eu quero também destacar o nosso menino Estevão, né, cara? Tem tudo para fazer um bom jogo, a galera tá gostando muito dele lá na Inglaterra, beleza? Para fechar o nosso ataque, rapaziada, eu vou fechar com um atacante aqui que tem um potencial muito bom, que é o Kvaratskhelia. Tem tudo para fazer um bom jogo em casa. Meu técnico para essa rodada, galera, como não sobrou muita grana, os melhores, na minha opinião, seriam Pep Guardiola, Luiz Henrique, o Arsen Slot, né? Ou até mesmo o Xabi Alonso jogando fora de casa, eu acho que é um bom nome também. Eu vou fechar aqui com ele, meu amigo, minha amiga, com o técnico do Sporting de Portugal, Rui Borges. Eu acho que tem uma boa chance de vencer essa partida, beleza? Então tá aí, rapaziada, vamos montar agora o nosso banco de reserva, já voltamos com o nosso capitão e o nosso reserva de luxo. Então tá aí, galera, esse aqui é o nosso time para a rodada de número 5 da Champions, tá? Eu tô fechando aqui por enquanto, galera, com o Alisson no gol, Asensio e Konaté na dupla de zaga, Max Araújo e Nuno Mendes nas laterais, Rangers, Sbolai, Trincão no meio de campo, Haaland, Harry Kane e Kvaratskhelia no ataque. Meu capitão será o Haaland, meu técnico é o Rui Borges e o meu banco eu estou com Kobel, Ant Nori, Bjortuf, Bruno Guimarães e Salah como reserva de luxo. Talvez eu troque alguém aqui, beleza? Caso eu troque alguém, segue a gente lá nas redes sociais que eu vou mandar esse time atualizado por lá. Uma boa sorte na rodada, se inscreve no nosso canal, deixa o like, hypa o nosso vídeo. Uma boa sorte na rodada, que Deus abençoe a todos nós e tchau, tchau!